Nesse vídeo vamos falar um pouco sobre otimização, um assunto muito presente em diversos cursos e áreas. Mesmo fora da faculdade, a otimização está presente nas mais variadas situações. Mas afinal, o que é otimizar? De acordo com o dicionário Michaelis, otimizar significa tornar ótimo, determinar o valor ótimo de uma grandeza. A otimização consiste justamente nisso, determinar o valor de uma grandeza de modo que o produto ou resultado a ela relacionado seja o mais hábil possível. Otimizar uma produção, por exemplo, significa produzir ao máximo com o mínimo de desperdício e o máximo de eficiência. Gastar menos tempo e menos material, por exemplo, pode contribuir para a otimização. É o que ocorre, por exemplo, em uma indústria automotiva. O engenheiro responsável pela linha de produção deve pensar em obter lucro e evitar gastos. Assim, ele busca qual é a menor quantidade de material necessária, qual o menor tempo necessário para a montagem de um automóvel, etc. E isso tudo sempre buscando não interferir de forma negativa no resultado final. Ele sempre tem que pensar em como melhorar o processo de produção, o processo de montagem, para que o resultado continue bom, continue ótimo. De forma similar, em uma indústria de embalagens, é preciso saber qual é o melhor formato para a embalagem de certo produto, quais as dimensões necessárias para que não haja desperdício de material e assim por diante. Às vezes, a única informação que se tem é de qual é o volume de um líquido, por exemplo, um refrigerante. Você sabe qual é o volume de refrigerante que deve ser comercializado em cada embalagem. A partir daquilo, o engenheiro ele pode pensar em qual é o melhor tipo de embalagem, quais as dimensões que otimizam mesmo essa produção. Vamos ver agora um exemplo de um problema de otimização. A empresa precisa produzir caixas em forma de cubo de volume B para certo produto. Qual deve ser o valor de sua aresta para que haja maior aproveitamento e custo mínimo? Bem, se analisarmos essa situação, veremos que a empresa citada quer cortar gastos sem perder o aproveitamento, ou seja, ela busca otimizar sua produção. O gasto maior se deve ao material que é utilizado em toda a extensão da caixa. Se a área coberta pelo material for menor, o custo também será menor, certo? Logo, para otimizar sua produção, essa empresa busca a menor área possível para suas embalagens, de modo que o volume continue sendo o mesmo. Se a área depende da medida das arestas, podemos dizer que a área da caixa é dada em função das medidas. Como função, esta pode ser expressa em forma de um gráfico. Vamos imaginar que este seja o gráfico dessa função, com a área representada no eixo Y e a medida das arestas no eixo X. Nele, podemos observar que existem pontos onde Y atinge seu valor máximo e pontos no qual atinge seu valor mínimo. Se no problema da empresa é preciso saber a medida da aresta que leva a área ao seu menor valor, podemos dizer que o que se está procurando é o valor de X para o qual o Y é o menor possível. Os problemas de otimização, graficamente falando, buscam os valores de máximo e de mínimo em uma função. Agora vamos focar nesses pontos de máximo e de mínimo no gráfico. Se nós traçarmos uma reta tangente a cada um desses pontos, todas elas vão ficar perfeitamente na horizontal. Ela não vai ter nenhuma inclinação, certo? Certo. Tá, mas o que isso significa? Bem, lá atrás, quando você estudou os gráficos de uma função do primeiro grau, você viu que eles eram formados por uma reta. Essa reta possuía certa inclinação, que dependia do coeficiente angular, que era chamado de A ou de M. Lembra de como esse coeficiente era calculado? Era pela variação de Y sobre a variação de X. Bem, se não sabemos os valores de X e nem de Y, esses dois termos são variáveis. E a divisão da variação de uma variável pela variação de outra variável é justamente o que conceitua a famosa derivada.
Nos pontos de máximo e de mínimo de uma função, então, as derivadas de f de x é nula. Se derivarmos a função e depois igualar essa derivada a zero, ou seja, fazendo com que a derivada seja nula, o valor de x obtido será o x pertencente ao ponto máximo ou mínimo da função, ou seja, ao valor ótimo. Assim, podemos resumir como solucionar um problema de otimização em algumas etapas. Primeiro, é importante entender o problema, visualizar o que está sendo pedido. Ajuda muito a anotar em um cantinho todas as informações que o problema te dá. Segundo, analisar o problema, desenhos são uma ótima solução. Nesse exemplo mesmo da caixa em que a gente queria saber o valor da aresta, desenha um cubo no cantinho da folha, chama a aresta de x, isso vai te ajudar muito. Terceiro, do mesmo modo que você anotou tudo que era conhecido, informado no problema, anote também aquilo que é desconhecido, que é aquilo que você vai estar procurando. Quarto, lembre-se de que há sempre como relacionar as incógnitas. Então, procure fazer isso através de uma função ou de equações conhecidas. No exemplo da caixa mesmo, em que a gente tinha que encontrar qual era a medida da aresta, a informação que você tinha era qual era o volume da caixa. E a equação de volume, ela depende da aresta. Então, se você usar ali a equação do volume de um cubo, você já está relacionando as informações que foram fornecidas no problema. E quinto, derive essa função e iguale a zero. Assim, os valores de máximo e mínimo serão encontrados. Depois que você iguala a derivada a zero e resolve, aquele valor que você encontra é chamado de ponto crítico e ele que corresponde à solução do problema de otimização. Por exemplo, se no problema tiver pedindo o valor máximo de algo, o ponto crítico que você encontrou vai ser o valor máximo que você estava procurando. Se no problema estiver pedindo o valor mínimo de algo, aquele ponto crítico que você encontrou vai corresponder a isso. Só que muitas vezes, quando você faz isso, quando você iguala a sua derivada a zero, você encontra mais de um ponto crítico. Tanto quando você iguala a zero, tanto quando você tem algum problema de domínio também na sua derivada, porque nesse caso você também vai ter um ponto crítico. Então, quando acontece de ter mais de um ponto crítico, como é que a gente faz para poder saber qual daqueles pontos corresponde a um ponto máximo no gráfico, qual corresponde a um ponto mínimo? Bom, nesse caso a gente usa o chamado teste da segunda derivada. O teste funciona assim. Encontramos a segunda derivada da função. Nós já fizemos lá a derivada, então a gente vai derivar aquela derivada, vai encontrar a segunda derivada da função. Aí a gente substitui nela os pontos críticos que a gente encontrou um por vez. Se o valor encontrado como resultado for positivo, o ponto crítico corresponde a um valor de mínimo no gráfico. Se for negativo, ele corresponde ao valor de máximo. Outra coisa muito pedida em problemas de otimização é o período de crescimento ou período de decaimento de alguma coisa. Para obter esse dado, a gente também utiliza a primeira derivada, porque a primeira derivada, como a gente viu mais atrás, ela está relacionada com a inclinação da reta. E como a gente sabe se o gráfico ele é crescente ou decrescente por causa da inclinação, a gente usa a primeira derivada como um parâmetro mesmo. Para isso, a gente segue algumas etapas. Primeiro, a gente deriva a função. Segundo, encontra as raízes dessa derivada. Iguala ela a zero e encontra as raízes, que a gente também, nesse caso, pode chamar de pontos críticos. Depois, a gente vai estudar o sinal da derivada. Aqueles valores que a gente encontrou para a raiz, a gente vai usar eles para fazer o estudo de sinal. Aí, onde a função for positiva, depois do estudo de sinal, onde ela ficar positiva, o gráfico vai ser crescente. E onde ela ficar negativa, o gráfico vai ser decrescente.